Mas aquele cara tem cabelo longo. Cara, eu tô só esperando acontecer isso com o Teclas, que agora que, tipo, o canal tá dando uma crescidinha, assim, eu tô só esperando o pessoal começar a dizer críticas que eu vou receber no Teclas, tá? Isso, que eu sou... É que, assim, o pessoal todo da computação é cabeludo, tem problema de pele, tem a barba falhada, todas essas coisas. Então, sei lá, vai ser aquela coisa... Bom, vai ser que nem o Paulo Cogos dizendo... Tinha um cara gordo de camisa azul infiltrado na manifestação, tipo o Paulo Cogos dizendo isso, sabe? Mas vão dizer o quê? Vão dizer que eu sou cabeludo, que a minha barba é falhada, que eu tenho olheira, que eu sou sojado, porque eu literalmente sou vegano, então eu como bastante soja. Eles estão tudo metaleiro, então eu não entendo. Mas eu não sou metaleiro o suficiente, porque eu gosto de outros estilos de música. Maconheiro, vão dizer que eu sou. Vão dizer o quê? Essa é a crítica que eu tenho certeza que apareceu uma vez já no canal, mas vai aparecer muita. Essa eles não podem me criticar. Essa eu gabaritei. Eu gabaritei o coisa da direita. Quando alguém de esquerda quiser me xingar, pode dizer que eu sou homem cis hétero. Que eles vão dizer que esse cara não é técnico. Esse cara não entende porra nenhuma de computação, porque ele só fica falando e falando de política e de politicagem e blá 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 e não sei o que é social. O cara não sabe nem programar em assembly, vamos dizer uns tracos assim, e daí essa crítica vai ser a mais engraçada, porque modéstia à parte, eu sei programar uns tracos técnico cabuloso. Não sou a melhor pessoa técnica nem de perto, mas esse cara que vai estar criticando também não vai ser. Porque quem é foda não fica sendo cuzão assim. Tô falando de críticas de direita, exato. Cheirador e Rock Wins. Rock Wins é uma crítica que eu tenho que aceitar. Ninguém mais vai me chamar de comunista só de metaleiro. Agora que o Ian cortou o cabelo, ninguém vai mais me chamar de comunista só de metaleiro. Por quê? Só se for do New Metal. Enfim. Bem-vindos, meu povo. 2023 e o cara não tá programando em Assembly. Enfim, camaradas, começando aqui mais uma live de notícias de tecnologia. Hoje nós temos muitas notícias legais e eu tinha planejado fazer uma coisa divertida no final também, que inclusive tem a ver com isso que eu tava falando, da parte técnica, não sei o que da live. Queria trazer uma coisa técnica bem divertida pra vocês. E mesmo pra quem não é técnico, eu acho que vai ser um pouco divertido. Mas tem notícia pra caralho. Então talvez a gente não chegue nisso e a gente faça outro dia, tá? É sempre aquela coisa. Eu adoraria trazer 10 vezes mais conteúdo aqui pra vocês nas lives, mas emprego, coisas da vida, militância, todas essas coisas. Se vocês mandassem um Pix de 10 mil reais hoje, aí ia ser uma choradeira, eu ia fazer 1000 lives. Não precisa 10 mil reais, sabe? Só uns 9.999. Acho que é bom. Sem problema se atrasar, recém estamos começando. Então, vamos direto para as notícias, tá, pessoal? Muito foda essa notícia. Sindicato de Artistas de Efeitos Visuais da Marvel quer dizer, artistas de efeitos visuais da Marvel fundam o sindicato. Se sindicalizam. Vamos aqui, eu tô com a notícia traduzidinha já. Aceito parcelado, claro. Lembra quando eu disse para as inteligências artificiais que eu ia parar de falar mal delas se elas me passarem Pix? Elas não me passaram Pix, elas só passaram 30 reais, eu acho. Tá faltando 400 e poucos reais. Então, saca só, vamos ler essa notícia aqui. E não tem muito o que falar depois, mas eu trouxe um outro vídeo divertidinho também, tá? Trabalhadores de efeitos visuais da Marvel votam pela sindicalização em vitória histórica. E daí essa tradução tá aqui loja, mas é porque eles chamam estúdio de shop, né? Então, ó, agora entrará em negociações. Os estúdios agora entrarão em negociações coletivas com a Marvel. É isso que essa frase quer dizer. A tradução tá um pouco capenga. Ó, os trabalhadores de efeitos visual da Marvel Studios votaram pela formação de um sindicato inédito com a Aliança Internacional de Funcionários de Palco Teatral. O nome em inglês é Alliance of Theatrical Stage Employees. E ele vai falar outros trabalhadores que se sindicalizam aqui também. Tá,
o estúdio de VFX não apenas teve uma vitória histórica, mas também esmagadora. Todos os votos expressos na eleição realizada pelo Correio entre 21 de agosto... Foi realizada pelo Correio, tá? Não pelos Correios, mas eles votaram mandando pelo Correio. 21 de agosto e 11 de setembro foram a favor da sindicalização e nenhum contra. Anna George, coordenadora assistente da Marvel, falou sobre assistir à contagem dos votos ontem, dizendo: "Foi muito emocionante ouvir o sim e saber que estávamos lutando pelo que merecemos. Que momento poderoso." Sarah Kazuko Chao, coordenadora de efeitos visuais da Marvel, acrescentou: "Cresci sonhando em trabalhar..." Olha só, esse parágrafo é muito foda. Prestem atenção nisso. "Cresci sonhando em trabalhar em filmes da Marvel, então quando comecei meu primeiro emprego na Marvel, senti que não poderia reclamar das horas extras não remuneradas, da falta de refeição, pausas e a incrível... falta de pausa para a refeição, e a incrível pressão exercida sobre as equipes de efeitos visuais para cumprir os prazos, porque eu deveria estar grato por estar ali. Mas a realidade é que todos os trabalhadores merecem direitos e aderir ao sindicato significa que não temos de escolher entre o trabalho que amamos e ter identidades fora do nosso trabalho." Foda isso aqui, né, pessoal? Tipo... esses setores, e isso aqui para TI é muito importante, por isso que eu trouxe isso também. Esses setores de videogame, entretenimento, arte, sabe? O pessoal que faz mangá, que faz desenho animado, que próprias... Vocês vão ver que não essa questão de filmes e cinema, porque o sindicato é muito forte, exatamente. Mas várias coisas criativas, né? E coisas de desenvolvimento também tem muito essa mentalidade de tipo assim... Nossa, esse emprego é muito melhor do que trabalhar de caixa de supermercado. Esse emprego é muito melhor do que trabalhar dirigindo caminhão. Esse emprego é muito melhor do que trabalhar atendendo em loja. Então, eu tenho que aceitar qualquer coisa que fazem comigo. É basicamente essa mentalidade que se vende muito. Vocês veem isso. E isso vem de todos os lados do espectro político. Porque é aquela coisa muito assim... críticas que apareceriam para mim, provavelmente. Esse cara aqui tá ganhando dinheiro na internet... enquanto ele fica em casa, sentado, falando para umas pessoas na internet e sobre notícias, não sei o quê. Como se isso aqui não fosse trabalho, como se não tivesse esforço por trás, como se não tivesse uma dinâmica que está explorando também a minha mais-valia da plataforma. Não estou dizendo que é a mesma coisa que trabalhar em empregos que são mais precarizados ainda, que tem um componente físico na coisa. Não estou dizendo que é isso. Mas em algumas profissões tu tem esse outro lado da moeda, que as pessoas pegam e dizem: não é possível nenhuma reclamação quanto às condições de trabalho dessa indústria, desse emprego aqui que tu tem, porque ele é menos insalubre que os outros. E daí a gente nem entra no mérito que às vezes essas pessoas estão trabalhando muitas horas e se torna uma condição totalmente insalubre mesmo dentro do estúdio. Após a votação bem-sucedida com a NLRB, o sindicato de efeitos da Marvel entrará agora em negociações coletivas com a Marvel. A data de início dessas negociações ainda não foi anunciada. O representante da Marvel e de sua controladora Disney não retornou imediatamente o pedido de comentários da Rolling Stone. Apoiando a campanha sindical estavam as más condições de trabalho, não é apoiando, né? Ele está dizendo... Por causa das más condições de trabalho, a campanha ganhou força. Dando força para a campanha, estavam as más condições de trabalho que os profissionais de efeitos visuais têm enfrentado nas produções da Marvel, incluindo a falta de igualdade salarial, horas extenuantes, a falta de pessoal, pedidos excessivos de mudanças e prazos de entrega injustos. Mark Patch, um ex-funcionário de efeitos visuais da Marvel, que agora organiza equipes de efeitos visuais para o IATSE, que eu acho que é o sindicato, disse recentemente à Rolling Stone: "Vimos que a falta de grandes proteções, de grades de proteção e proteção..." Deixa eu só ver aqui rapidinho o que estava em inglês. É basicamente a falta de proteções para os funcionários criou um ambiente onde o empregador tem controle ilimitado de todas as nossas vidas. Então é o que eu estava tentando dizer antes. Basicamente, se o empregador disser, trabalha 12 horas, a pessoa quer continuar trabalhando nisso, vai trabalhar. E daí vocês vão dizer, não, mas então larga o emprego. Várias pessoas talvez tenham essa opção, até mesmo se não precisarem de salário e tal, mas o componente que eu estou tentando dizer para vocês, que é muito sério, é a questão de tipo assim, mas... eu amo esse trabalho, é o meu sonho ter esse trabalho. Eu não quero trabalhar na lojinha vendendo coisa, eu quero trabalhar desenhando o poderzinho do Homem de Ferro. Eu quero trabalhar... Às vezes os artistas, eles criaram aquilo. Os artistas, eles sentem aquilo como um trabalho menos alienado, entende? Porque, tipo assim, eu criei isso, eu vejo na tela se mexendo, só que daí, obviamente, tem todo o lado que isso também pode ser usado pra jogar contra as pessoas. Então, eu acho que é isso que ele tá tentando dizer aqui, sabe?
As equipes de efeitos visual têm sido uma parte crucial das produções de cinema e TV, e isso é muito importante. Eles são muito cruciais. O filme da Marvel, tira todo o CG do filme da Marvel. O que sobra? Sobra alguns atores famosos na frente de uma tela verde fazendo uou. Desde a introdução dos efeitos visuais nos primeiros filmes de Star Wars da década de 1970. Mas embora muitas outras equipes e profissões de bastidores, como designers de produção, editores, iluminação, maquiagens e adereços, tenham sido sindicalizadas há muito tempo sob a égide desse sindicato, os trabalhadores de efeitos visuais permanecem em grande parte não sindicalizados. E eu acho que isso tem a ver por dois motivos. Eu não pesquisei, mas até se alguém souber no chat pode complementar. Porque é novo, então essa profissão ela apareceu depois desse esforço sindical que eles tiveram nos Estados Unidos há bastante tempo, quando os sindicatos fizeram uma pressão muito forte para sindicalizar no setor de entretenimento, e porque intersecta com esse setor da tecnologia. É o pessoal dos computer, que gosta de videogame, que gosta de Blender lá, que gosta de animação, e daí eles chegam todos cheios de amor, todos cheios de ingenuidade, e a indústria lambra esse pessoal. A equipe de efeitos visuais da Marvel foi a primeira a quebrar essa barreira com o anúncio no mês passado de que planejavam realizar uma votação sindical. Eles foram rapidamente seguidos por seus colegas do Walt Disney Pictures, que entraram com o pedido de votação junto à NLRB no final de agosto. Os resultados dessa eleição são esperados para 2 de outubro. Essas iniciativas sindicais também ocorrem no meio de uma dupla greve histórica de dois sindicatos mais proeminentes de Hollywood, Writers Guild of America e Screen Actors Guild. Me parece que cresce, pessoal. Vamos dar uma lida no chat e ver o que vocês mandaram. Uberização da internet, realmente. O que mais me impressiona é a quantidade de propaganda antissindicalista que existe ainda mais lá fora, e eles terem a coragem e sucesso nisso. Então, tem um vídeo que tá no canal de lives do Teclas, que eu esqueci de mostrar pra vocês, mas se vocês forem Teclas Lives, vocês vão achar. Que eu fiz react a vários vídeos anti-sindicatos e sobre sindicatos, e tem muita coisa dos Estados Unidos. E é absurdo a propaganda anti-sindicato, é bem engraçado. É triste. Eu percebi que eu sou meio coringa das ideias, porque eu vejo um treco super triste e deprimente e eu digo, que engraçado, isso é uma tragédia. Boa noite, catatal, tal. Quando iniciou o avanço da CGI, estava no governo Reagan. Ah, mas então tá tudo explicado. Eu não vou ler o teu nome, mas tá tudo explicado, doutor. Sindicatos deveriam ser obrigatórios. Na Terra da Liberdade dos Estados Unidos é pedir um pouco demais, mas seria legal. Isso, e daí a gente já falou sobre isso antes, mas enfim, videogame e esses setores de TI, eles têm essa cultura que eles chamam de crunch. É aquela coisa assim, depois que a gente viu Quiet Quitting, Grumpy Staying, Angry Applying, todas essas coisas, a gente começou a entender que às vezes tu pega uma coisa arrombada que acontece e tu dá outro nome, tipo crunch, que é bonitinho e tu esconde, porque crunch na real é o quê? É fazer as pessoas trabalharem 12 horas pra chegar num prazo, porque elas não têm sindicalização e elas têm a ameaça de basicamente não receber nada ou ser demitidas. Porque em estúdio de jogos é muito foda isso, assim. O estúdio, ele meio que tá com a grana só pra fazer o jogo. Aí eles, se o jogo não bombar, se o jogo não vender, pode ser que as pessoas não recebam, pode ser que as pessoas sejam demitidas, porque literalmente acontece isso. Um jogo flopa, a empresa que é dona do estúdio ou o próprio estúdio fale, outro estúdio compra, manda todo mundo embora. Então, os trabalhadores, eles ficam numa noia de tipo assim, não, o jogo precisa sair pro Natal, ele precisa vender bastante. Então, o pessoal fica trabalhando 12 horas ou mais, assim, pra fazer funcionar. Então, é um grande eufemismo, crunch, pra trabalho hiper precarizado, trabalho hiper explorado. Isso. Então, deixa eu ver. Fiz algumas atividades em cima desse texto na aula de inglês esses dias, dizendo que melhorou muito a quantidade de pessoas sindicatas nos Estados Unidos. Tem até dados que mais de 50% das pessoas veem com olhos positivos sindicatos. Fiquei impressionado, no Brasil deve ser menos. No Brasil tem um viralatismo muito grande. Vou trazer uma notícia sobre sindicato no Brasil hoje aqui também. Inclusive, a gente podia transicionar para essa notícia. Logo depois disso, e daí no corte já fica as duas juntinhas, quem sabe. Animadores de anime. Eu falei isso sobre animadores e realmente, tipo, as condições de trabalho deles são péssimas. E o Japão tem uma cultura de workaholismo. Outro termo arrombado. O Japão tem uma cultura das pessoas se autoimporem um trabalho absurdo sobre si, uma exploração absurda sobre si, né? Quem quiser ver um anime muito bom sobre isso, que provavelmente os animadores também foram muito explorados, é Agretsuko. Muito maneiro o anime. Fala sobre
uma pessoa trabalhando num emprego merda no Japão e vocês vão ver bem essa cultura do workaholismo e tal. Esse Zoom 100 eu vi um pouco e deve ser muito maneiro, mas eu não... Eu fiquei sabendo dele, mas eu não vi o episódio, mas parece ser muito maneiro. Desde meu primeiro emprego em fábrica, o antissindicalismo já era forte. Lembro quando acontecia a greve, os próprios trabalhadores criticavam os grevistas de não querer trabalhar ou nunca estão satisfeitos. É que é aquela coisa, assim, todo mundo que fura a unidade dos trabalhadores do sindicato tá prejudicando as reivindicações dos trabalhadores. Porque, tipo, se tu quer discordar, se tu quer mudar a linha, se juntem e mudem a linha, sabe? Tentem ter uma linha de ação, porque se tiver trabalhadores que não estão aderindo à linha de ação, a greve não vai ter efeito, a pressão do trabalhador não vai ter efeito. Tem até uma abertura de Simpsons meio que denunciando o trabalho dos animadores. Não verei, porque com certeza vai dar strike na live. Pior que para animadores do Japão, eu sempre penso no caso da Attack on Titan, que os fãs insatisfeitos com a segunda ou terceira temporada começaram a ameaçar de morte os animadores. Então, eu tinha uma coisa pra mostrar sobre isso, tá? Esse episódio do The Office é muito bom. Saca só, eu trouxe uma coisa aqui. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. In that particular shot, no, actually. Tá, e o que ele disse assim? Isso aqui parece real pra você? Apontou pro personagem, que inclusive é ele. Eu gosto muito do Taika Waititi, mas eu vou ter que cancelar ele aqui. Esse é o personagem dele no filme, tá ligado? Ele é o diretor do filme. Ele olhou e disse, isso aqui parece realista pra você? Daí ela disse, não, nessa cena aqui não. Não parece. Ele precisava estar mais azulado. Ele parece real, ela parece real. Tem algo errado com ela, que é a própria atriz aqui, né? A Tessa Thompson. E daí enfim, daí eles... Depois eles falam um pouco mais. Só que isso aqui pegou muito mal com os trabalhadores do estúdio, na época. Porque o pessoal trabalha com os prazos tudo fodidos. Vocês podem procurar depois histórias de como é que é os prazos pra fazer filme da Marvel. Eles pedem pra refazer cena... Eles são pagos se não me engano, eles são pagos num sistema muito arrombado de tipo, por minuto ou por cena, que acaba sendo uma coisa que é muito exploratório mesmo, com uma margem de lucro muito pequena desses estúdios que fazem isso. Exatamente por isso que eles se sindicalizaram. E daí isso pegou muito mal, porque o diretor do filme, eles lançaram o filme, e daí ele pega e disse, olha só, a CG do filme tá uma bosta. Não só falou mal do filme dele, claro que ele não falou com esses termos, né, mas zoou. Não só falou mal do filme dele, beleza? Mas falou mal do pessoal que trabalhou no filme dele sob essas condições escrotas, assim. Então esse é o tipo de coisa... Inclusive, muito bom. Aí tem um comentário aqui embaixo. Os artistas de efeitos deveriam fazer um sindicato. Deixa eu ver se tem um comentário aqui. Tá. Essa pessoa já disse aqui. Eles votaram. Deixa eu dar... eu não tô logado. Eu ia escrever tipo... Vamos, porra! Então, é basicamente isso que eu tinha pra trazer sobre essa notícia. Eu espero que não declinem, acho que não, a gente usou bem pouco. Mas então vamos transicionar na próxima notícia que também fala sobre sindicato. Tudo bem? Que essa notícia aqui, que fala sobre... Na real, um post no Reddit, né? Que eu chamei de IBM odeia mineiros. E daí vocês sabem... que isso aqui é um crime muito foda, porque os mineiros são os seres mais fofos que a gente tem no Brasil. Senhor João Carvalho, Menino Zorzal, Menina Laura Sabino, menos Romeu Zema, eu quero me drogar. Mas eu passo pano pra Minas, tá? Mas saca só essa notícia. Eu vou dar... Tem o Zema pra bagunçar. Eu vou dar um resumo pra vocês aqui dessa notícia, porque não precisa dessa situação aqui. A IBM lançou uma vaga, e daí o RH, na inocência, ou na sacanagem, porque RH também é trabalhador, e vê essas coisas e diz assim, ups, vou foder a empresa. O RH, na inocência, disse assim, não aceitaremos candidatos de Minas Gerais para esta vaga. Aí o pessoal ficou meio assim, tipo... Que porra é essa? Como assim não aceita candidato de Minas Gerais? O que aconteceu? A IBM opera sobre um tipo de... sobre um cadastro de tipo de empresa
em quase todo o Brasil de comércio. Eles não operam como tecnologia, não sei como é que seria o correto. Na notícia aqui deve dizer. Se autodeclara como empresa de comércio. Não é uma empresa de TI, tá? E por que eles fazem isso? Porque daí, nos estados que eles são comércio, as pessoas que trabalham lá têm que se sindicalizar nos outros sindicatos que não conseguem atender as demandas corretas para uma empresa de TI, porque eles são uma empresa de TI, tá? Então, alguém da RH teve a brilhante ideia de escrever assim: não se candidatem de Minas Gerais porque a gente não vai contratar vocês. Por quê? Porque em Minas Gerais eles têm que pagar mais benefício, tem horas diferenciadas por causa do sindicato o SIM de Minas Gerais lá, não sei como é que é o nome. Enfim, daí tem o link dessa notícia, depois eu... Então enfim, é exatamente isso. Então, coisas pra gente pensar sobre isso. Se fuder. Não dá pra continuar, não dá pra que isso ocorra, né? Eu tô vendo que os sindicatos aqui, eu colei esse texto aqui pra vocês, porque se vocês tiverem contato com os sindicatos aí no estado de vocês, se for dos estados de vocês, ou vocês quiserem ver isso, parece que em São Paulo eles estão tentando mudar isso, processar a IBM para que eles tenham que mudar isso e que os trabalhadores sejam contratados daí e possam se sindicalizar no sindicato de TI de São Paulo, o SINDPDSP, eu acho que é o nome. E uma frase que eles falam aqui, já que a gente é comunista, tem foice e martelo por tudo quanto é lado, nós trazer aqui pra coisa, eles falaram aqui, ó: nós não somos mercadoria. Eles estão dizendo, eles não podem nos tratar desse jeito, como se a gente fosse um saco de açúcar que é mais barato no Rio Grande do Sul do que em Minas Gerais, tá? A triste verdade do capitalismo é que a gente é uma mercadoria. A nossa força de trabalho, a gente precisa vender ela como mercadoria. E essa crítica que os comunistas fazem, um dos problemas, inúmeros problemas, uma das inúmeras contradições que a gente tem nesse sistema. O trabalhador, ele é isso. O trabalhador, quando o burguês pensa assim, vou investir meu dinheiro, criar um negócio, né? vou gerar empregos, sou um empreendedor. Ele pensa assim, é X para alugar um espaço, é X para comprar produtos de limpeza, é X para reformar, é X todo mês para comprar os insumos e é X todo mês de funcionário, tá? Então, quando ele olha para ti, ele não vê uma pessoa. Ele vê um recurso que ele precisa obter. RH é o quê? Recursos humanos. Se a gente quer dignidade, a gente precisa, em primeiro lugar, nos unir como classe e exigir nossos direitos e negar o trabalho para os empregadores que estão abusando demais. Mas isso é só a ponta do iceberg. Porque se a gente quer dignidade de verdade, nós precisamos mover para uma outra maneira de organizar nossa sociedade. Ai, Lucas, tu foi muito lá para frente. Nós estamos falando dos direitos pessoais de Minas, eu concordo. Mas o papel do sindicato é lutar pelos nossos direitos e conscientizar as pessoas de que isso não é suficiente. Porque a gente está só uma crise do capitalismo de distância, e ela não está nem muito distante, ela está bem próxima, estamos dentro dessa crise agora, na minha opinião e na de pessoas mais inteligentes. Estamos só uma crise de distância de perder tudo isso e se fuder de novo. Então, trabalhadores, sim, se sindicalizem, mas não parem na sindicalização, continuem desenvolvendo consciência de classe e vamos superar isso. Gostaram? Vamos pro chat. Mas não muda muita coisa além de deixar todo mundo puto, ou tô errada. Não. A IBM pode ser processada, pelo que eu entendi. É o que tá escrito nesse texto. Eles querem que eles mudem. E daí, se eles não forem comércio, o SINDPSP, por exemplo, em São Paulo, tem várias negociações mais específicas para a classe de creche, auxílios, menos horas, negociação de salário. Então, basicamente, se eles não contratarem de Minas, eles contratam pessoas mais barato, sobre um regime mais barato. É basicamente isso. E aí, isso é outra coisa. Essa coisa de que, tipo, se for muito caro contratar, o empresário não vai gerar emprego. O que gera emprego é a demanda pelo serviço que a empresa quer vender. Se a empresa tem demanda para atender o seu serviço, não é porque tá caro o funcionário que ela não vai prover, ela vai ter que reduzir a margem de lucro. Se a gente desonerar a empresa,
ela não vai, ou pelo menos não na média da economia, tá? As empresas não vão sendo desoneradas contratar mais. Porque se elas não precisam da pessoa, elas vão mandar a pessoa embora. O que a gente viu com as demissões em massa? Ah, não, lucro recorde, não sei o quê. Mesmo assim, demite 10% dos funcionários, demite 20%. Por que isso? Ah, eu achei que as empresas, elas querem dar emprego. Então, enfim. É o Sim de Dados, eu já fui lá no campeonato de Street Fighter, galera, mó da hora. Não sei se é, eu devia ter me preparado aqui, mas tem o texto, tá? Não somos mercadoria, falou a classe média que odeia comunista. Então, tipo, a gente não pode também pegar e dizer assim, classe média, vai tomar no cu, vocês não entendem o que os comunistas estão dizendo. A gente não pode ter essa empáfia, sabe? E, tipo, a gente tem que aproveitar esses momentos pra dizer, pô, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Primeiro o sindicato, depois tomamos a empresa do fim, uma ditadura dos trabalhadores. Não fala o plano todo. Eles não leem, eles não leram o manifesto comunista, eles não sabem que esse é o plano. Eles acham que a gente quer só aumentar o salário deles, eles não sabem que a gente quer salvar o mundo do apocalipse climático e ter mais tempo de folga e poder ficar com a família. Eles só querem mais salário. Não conta isso pra eles, senão eles não vão apoiar a gente. Beleza, essa foi a notícia. Gostaram? Bem pequena. Bem pequena. Vamos aqui pra notícia da vez. Mas antes, deixa eu botar uma playlist. Tem uma playlist grande aqui? Tem bastante playlist. Vamos pra notícia da vez, tá? Unity cobrará desenvolvedores de jogos por cada instalação. 2 pontos, quer dizer, ponto e vírgula. Entenda. Tá? Então, essa notícia aqui foi o que eu ouvi muito na internet, né, nesses últimos dias. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso. E enfim, ela já teve várias atualizações. Se não me engano, esse artigo que eu peguei aqui, ele tem atualizações pra gente entender o que foi anunciado primeiro, o que daí foi a reação das pessoas, o que foi a resposta da Unity, mas vamos ler isso daqui. E daí, claro, eu vou dar uma perspectivazinha, mas provavelmente vocês vão saber a minha perspectiva. Eu vou dizer, a empresa é ruim, vamos fazer o comunismo, eu sou o Lucas, eu xingo as empresas o tempo inteiro e eu sou cabeludo e eu só quero comunismo. Essa é o simulador de Lucas. Boa noite, pessoal. Me chamo Eduardo. Sim, Lucas, apenas o capitalismo pode nos proporcionar liberdade, propriedade, de expressão e felicidade familiar. O comunismo nos traz disruptura familiar, fome, controle, fala e informação do governo. Beleza. Os comunistas transferem o poder dos burgueses para o Estado inflado e o poderoso que... Tá, beleza. Eu tenho que falar da notícia aqui, mas assim, eu recomendo pra ti Princípios Básicos do Comunismo. Esse vídeo aqui, ó. Dá uma chance pra esse livro aqui, tá? Pra esse livro, né? Desculpa. Tem vários livros aqui, mas é um vídeo. Porque assim, isso que tu tá dizendo é uma representação errada do que é o que os comunistas querem, tá? A questão do poder centralizado no Estado é o que acontece no capitalismo já hoje. Tem análise sobre isso, a gente fala sobre isso o tempo inteiro. Os comunistas não querem isso. O Estado, a ditadura do proletariado que o pessoal fala no socialismo, seria um Estado formado por 99% da população. E essas pessoas decidiriam sobre o que o Estado faz. Então, como é que ele está centralizando o poder se o poder ele está na maioria da população, entendeu? Então, assim, é uma interpretação muito literal do que está escrito. Porque se tu interpretar o Estado como centralizado, tu pode dizer que o Estado hoje é centralizado porque ele está na mão de quem tem muita grana. Isso não se pode negar. A gente está descrevendo aqui notícias o tempo inteiro sobre como quem tem muita grana manda em tudo, tá? Então, isso não é centralização de poder e o Estado, obviamente, está próximo pra caralho dessas pessoas, tá? Então, isso é o que eu vou dizer. Se tu quiser aprender sobre o vídeo aí do Ian, eu recomendo para dar uma lida. Mas, sim, eu não precisa banir a pessoa, só vamos manter o foco aqui. E para fins de corte, eu vou deixar isso no corte, obviamente, mas para fins de corte, vamos falar de novo. Unity cobrará desenvolvedor de jogos por cada instalação. Entenda. Tá. Então vou ler ela aqui e daí depois a gente vai dar uma comentada.
Unity anunciou novas taxas para usar o motor gráfico atrelado à quantidade de instalações e atiçou a ira de desenvolvedores. Na terça, 12, a empresa afirmou que cobrará uma comissão para cada vez que o jogo for instalado a partir de 2024. E daí tem uma notícia aqui muito bem posicionada sobre a Unity, que é: CEO da Unity é criticado após chamar devs mobile de idiotas pra caralho. Anteriormente, depois tem um contexto essa notícia, mas depois a gente vê. Anteriormente, as instalações de um jogo com a Unity não custavam nada. No novo plano da plataforma, desenvolvedores com acesso gratuito à engine teriam que desembolsar 0,20 centavos de dólar, R$1 numa conversão direta, cada vez que o usuário instalasse o game, mesmo se já tivesse baixado antes, assim que o título alcançasse 200 mil instalações e 200 mil em receita. Tá? Aí tem aqui o tweet original. No caso de assinantes da Unity Pro, o teto das instalações gratuitas seria maior e a comissão por download seria reduzida. Contudo, de forma que foi anunciada, a medida poderia afetar significativamente os ganhos dos desenvolvedores e distribuidoras, principalmente aqueles com acordos com serviços como Xbox Game Pass. Imagino porque no Game Pass as pessoas não pagam pelo jogo, elas ganham ele de graça durante um tempo e daí elas instalariam sem gerar renda para a pessoa. Então, a Unity estaria cobrando a pessoa sem ela ter feito uma venda. Imagino que é isso, mas isso, né? Revoltas dos desenvolvedores. Naturalmente, a comunidade não ficou nada satisfeita com o anúncio e reclamou da mudança. No X, antigo Twitter, ou como eu gosto de chamar, Twitter ou Cheater, a desenvolvedora de Among Us, por exemplo, disse que a medida poderia atrasar o lançamento de novos conteúdos e recursos para os jogadores. A desenvolvedora de Among Us disse: isso é meio sus. É muito engraçado que eles não usaram isso. Sério, eles deviam ter feito essa piada. Daí eles disseram aqui: nós usamos a Unity para fazer nossos jogos. Isso iria machucar não apenas a gente, mas outros estúdios de jogos de todos os tamanhos e orçamentos. Se isso passar, nós vamos ter que atrasar o conteúdo e para os nossos jogadores, porque nós, na realidade, vamos portar nosso jogo para outro lugar, como outras pessoas também estão considerando. Mas muitos desenvolvedores não terão o tempo ou recursos para fazer o mesmo. Parem com isso, que porra. Eles tinham que ter dito que é meio sus. Então, assim, AgroCrab. Essa empresa aqui, se não me engano, eles fazem um jogo que se chama... esqueci. É o jogo que a menina entra numa startup lá. Gostei dos Among Us. O jogo que a menina entra numa startup que, na real, tem uns calabouços por baixo e tem umas puta crítica ao capitalismo, não sei o que é. Esse jogo é muito bom, eu esqueci o nome. É Going Under. Going Under é o nome do jogo. Eu já até joguei em live ali há um tempão atrás. O desenvolvedor de Cult of the Lamb, também desenvolvido com base na Unity, ameaçou apagar o jogo em 1º de janeiro se a plataforma não rever as comissões. E dessa aqui foi muito foda. O Cult of the Lamb, né, o joguinho dos bodinhos fofo, disse assim: quando entrar em vigência essa coisa, a gente vai deletar o nosso jogo. Que, inclusive, tipo, seria muito foda se eles fizessem isso. Vai ser tipo um negócio cult, assim, tipo o PT, lembra? Não o partido... O menino liberal no chat vai ficar nervoso. Não é o partido dos trabalhadores. É o PT do Hideo Kojima. Mas que também é um comunista safado, então toma cuidado. Lembra, o PT sumiu, né? Tu não consegue mais jogar aquele demo. E daí o pessoal vende PlayStation 3 ou 4, acho que é PlayStation 4. Enfim, vende PlayStation com o PT instalado para as pessoas poderem jogar, tá ligado? Ia ser muito louco se eles fizessem isso, mas obviamente talvez desnecessário. E daí eu vou explicar um pouco mais sobre isso aqui, porque agora eles vão falar do o que a Unity fez, tá? Mas então, eu dei uma lida bem grande no que tinha desenvolvedores falando aqui, foi bem legal porque eles deram uma sentida aqui, tipo, deram pra gente dar uma sentida no que desenvolvedores médio grande tem. Se não me engano, tem outros jogos, como por exemplo Hollow Knight, que é uma série de jogos muito boa, que tá saindo 2, se não me engano foi feito na Unity também, e ele sairia, eu acho, depois disso. E o grande problema, e o que me parece por que a Unity fez isso, tá, é que assim, eles viram Genshin Impact, é um jogo gigante também, eles viram um jogo tipo Genshin Impact, que é free to play, com mecânicas de gacha. Problemático, as mecânicas dele de fazer tu ficar comprando coisinhas aleatórias pra ver se tu tira a menininha ou o menininho fofinho que tu quer e tal. Mas esse jogo, o que acontece? Ele é de graça.
E daí eu não sei como é que funciona, se tem algum desenvolvimento... O chat tá completamente... Vamos... Sim, mecânica de loot box. O chat tá completamente destruído. Mas eu ia perguntar pra vocês. A cobrança antes da Unity, se eu não me engano, eles tinham... Tu paga por uma licença e uma porcentagem das vendas, era isso? Ou uma porcentagem do lucro do estúdio baseado no tamanho das tuas vendas, era uma coisa assim. E eu imagino, das vendas do jogo, eu imagino que eles devem ter visto assim, porra, esse Genshin Impact é um jogo free to play e eles estão vendendo bonequinho lá dentro. E toda vez que eles vendem o bonequinho, a gente não ganha grana. E eu quero ganhar essa grana. Eu quero ganhar essa grana. Então eles devem ter pensado assim, pô, o pessoal instala muito esses jogos free to play. A gente precisa morder eles na instalação. Ou até eles não pensaram do pessoal que vende bonequinho. Eles pensaram assim, olha quantos players eles têm. E olha o faturamento que eles têm. Se a gente disser que eles vão receber uma taxa na instalação, olha a mordida que a gente vai poder dar neles. Então isso me lembrou bastante da Wizards of the Coast, que quis fazer isso com o D&D. Vocês lembram que foi uma choradeira, foi uma gritaria? Então... Tá, pera aí. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu só dei timeout no menino aí. Pode continuar assistindo de boa, tá? Porque eu quero que a gente foque no que a gente tá... Ele não foi banido, eu quero que a gente foque no que a gente tá falando. Isso aqui é a minha propriedade privada, esse espaço aqui. Voltando, o que eu tava falando? Wizards of the Coast. Eles resolveram cobrar uma porcentagem na licença nova que eles queriam pro D&D novo, uma porcentagem de produtos derivados daquela campanha lá. E eles falaram a mesma coisa que a Unity aqui. Eles disseram assim, ó, pessoal, 90% de todo mundo, até 99% de todo mundo que usa D&D, que joga, que gosta, não vai ter que pagar nada. Vocês vão criar uma campanha, vocês podem vender coisas, vocês não vão ter que pagar nada. Mas quem é grande pra caralho vai ter que pagar. E eles olharam especificamente pra coisas gigantes como, por exemplo, Critical Role, que foi aquele pessoal, aqueles youtubers lá, se não me engano eles são youtubers, que fizeram uma campanha de Kickstarter pra fazer uma campanha que eles iam jogar e filmar e tal. E eles ganharam, tipo, sei lá, 20 milhões no Kickstarter. Foi uma coisa absurda. E, tipo, a Wizards of the Coast certamente olhou e disse assim, caralho, eu não acredito que tem alguém ganhando 20 milhões em cima de uma propriedade intelectual nossa e a gente não tem como cobrar a grana deles. E deles pensaram naquela regra lá, olhando pra isso. Mas é que assim, ninguém gosta. E isso o nosso amigo liberal vai entender. Ninguém gosta de alguém chegar e dizer assim, tu fica esperto que se um dia tu ganhar muito dinheiro, eu vou tirar isso de ti. É o que os liberais não gostam do imposto, né? Todo liberal acha que vai ficar muito rico e daí como taxam os bilionários, um dia vão taxar ele quando ele finalmente virar bilionário. Ele esquece que se tirarem 30% dele sendo bilionário, ele vai continuar sendo bilionário e vai ter... Mas beleza, mas quando a Wizard fez isso e quando a Unity faz isso, além de ser uma coisa que todo mundo odeia instintivamente, que a empresa teria esse poder sobre ti, a regra foi muito mal pensada. Porque no caso da Wizards of the Coast lá, eles queriam que tu assinasse um contrato. Na realidade, eu nem sei se eles podiam fazer isso legalmente, mas basicamente eles diziam assim, se tu fizer algo baseado com isso, a gente é dono disso. A gente só não vai fazer nada se tu tiver abaixo de tal tamanho, se não ganhar tanta grana. E obviamente as pessoas odiaram isso. Elas tipo, caralho, vocês acham que vocês são dono do D&D? Tipo, quem é que criou o Beholder? Quem é que criou Elfo? Quem é que criou não sei o que? Isso aqui é coisa que vem da cultura, de milhares de anos atrás, vieram de pessoas, artistas que trabalham pra vocês, que nem estão vivos mais, e vocês querem que agora eu vou criar uma historinha que tem Beholder, e vocês vão ser donos... Enfim, as pessoas odiaram isso. Daí eles voltaram atrás.
não quer dizer que eles não vão fazer uma regra assim. E a Unity fez essa regra e eles disseram, não se preocupa, pessoal, não vai acontecer com ninguém. Mas daí vários desenvolvedores indie, que nem esses aqui, disseram que isso ia ser problemático. Inclusive alguns... o Among Us é free to play também. Agora vende roupinha. Não sei se vocês lembram disso. Cult of the Lamb foi um jogo que teve relativo sucesso. Não sei se o estúdio ganharia dinheiro se ele, por exemplo, tivesse que levar essa mordida. Outra coisa que é interessante é que jogos que já estão vendendo a preço de promoção, já estão descontados, eles estão, sabe, eles já saíram do tempo de vida dele. Se eles tiverem uma popularidade maior, porque, sei lá, a Steam fez uma promoção, pode ser que eles tenham que pagar uma taxa. Todo mundo odiou isso. E daí a Unity basicamente pediu desculpa e reviu a medida, mas basicamente ela disse assim: a gente deu uma mudadinha aqui. Se o usuário instalar e reinstalar, não vai cobrar de novo, porque é um absurdo. Na primeira vez, eles tinham planejado isso, que se a pessoa instalasse 2 vezes, ia cobrar 2 vezes. Mas ainda tem basicamente a mesma política. E outra coisa que eles disseram, mas da onde que vem os números de instalações? E eles disseram, a gente calcula, confia. Confia, é a gente que calcula. Nós, a pessoa que vai te mandar a conta e que tem um interesse em ganhar dinheiro com esse número sendo maior, nós iremos calcular, confia. Muito bom. Então, não sei. Aí tinha pessoas preocupadas que, tipo, eu não gosto do jogo dessa pessoa, eu vou comprar e eu vou reinstalar 100 vezes pra pessoa perder $20, por exemplo, perder o preço do jogo. Então as pessoas tinham essa... E daí tem aqui essa parte de baixo, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o CEO da Unity agora é um cara que já é ex-Electronic Arts, e quem é gamer sabe que a Electronic Arts, se ela vê uma criança com uma moeda de 25 centavos indo comprar um pirulito, ela provavelmente vai dar um soco na criança, pegar os 25 centavos e daí depois vai virar e vai vender o pirulito por 50 centavos pra mesma criança que tá chorando no chão. E daí provavelmente vai convencer algum juiz ou algum tribunal a dizer que na realidade aquela criança violou os direitos autorais dela. É isso que a EA faz. Então eles estão falando isso aqui. Mas enfim, até onde eu sei, e vocês podem me corrigir, esse corte vai ser um pouco mais tarde no canal, provavelmente e tal. Talvez a situação esteja mudada, mas até onde eu sei, a Unity não mudou a política deles. Eles querem continuar com essa cobrança. Eles têm também uma coisa que eles falaram. No Brasil, por exemplo, os desenvolvedores pagariam só 0,2 centavos de dólar. 0,02, que seria 2 centavos ou 10 centavos por instalação. Porque eles têm uma política para países desenvolvidos e tal. Ninguém gostou disso. E o comentário que eu posso fazer sobre isso. Isso aqui, que nem já falaram bastante sobre a questão do D&D, que eu acho que eu não estava fazendo live sobre isso na época do D&D, então não cheguei a falar. Tem muito a ver com a empresa olhando, nós precisamos aumentar nossos lucros no momento agora. Ou tipo, essa outra empresa, é aquela, eu perguntei pro Ian e ele disse assim, eu te vendi um martelo, agora eu quero 10% de tudo que tu produziu com esse martelo. É basicamente isso que eles estão dizendo, sabe? Estão tentando achar novas maneiras por causa dos acionistas, por causa dessa questão deles terem que dar lucro, né? De extrair mais lucro depois que eles estão estabelecidos. Lembra que a gente fala sempre isso nas lives? Quando a Unity era uma pequena enginezinha que todo mundo ensinava nas faculdades. Eu cheguei a ver Unity na faculdade, eu sou mais velho, eu fiz faculdade e já me formei há 10 anos. Literalmente há 10 anos atrás eu me formei. Eu vi Unity na faculdade bem no início. E veio o pessoal aqui de Porto Alegre, gente boa que tem um estúdio. E a gente tem um estúdio que faz jogos, a gente usa Unity, a gente vai mostrar pra vocês aqui, não sei o quê. Eu tipo, maneiro, Unity é maneiro. Aí era tudo de graça, era, vem usar o nosso negócio, a gente tem vários planos pra estudante, pra desenvolvedor, não sei o quê. Aí tu faz a porra de um jogo, tu finalmente consegue sucesso financeiro fazendo um jogo que, geralmente, muito raro as empresas conseguirem conseguirem realmente muito sucesso, porque às vezes os desenvolvedores de jogos indie, eles ficam, sei lá, 1 ano, 2, trabalhando no amor. Às vezes eles recebem alguma coisa de uma publisher pra fazer.
E daí eles descobrem que, assim, tipo, o Cult of the Lamb lá deve ter ganhado uma grana boa, porque o jogo fez bastante sucesso. Ah, não, a partir de janeiro a empresa vai estar devendo 20 mil pra Unity por um jogo que já foi lançado. Mas por quê? Porque a gente vive na porra desse sistema que a gente precisa estar sempre gerando novo capital. A gente não pode parar de gerar capital. Se não estiver gerando capital, de repente vamos ir lá destruir um outro país, pra gente ter que produzir arma, pra daí ficar tudo destruído, as casas deles, a gente emprestar dinheiro pro país ter que construir as coisas tudo de novo. Vamos instalar um ditador num país que é amigo do nosso país, aí ele vai assinar um contrato de venda de recursos naturais mais barato, aí a gente vai poder produzir um negócio mais barato que o nosso rival, outro país, e daí a gente vai ter o super lucro durante algum tempo. Aí se o pessoal tentar se libertar lá, é só a gente mandar um exército e matar o pessoal lá. Vamos roubar o petróleo desse país. Pra isso o capitalismo é bom. Agora, pra tu poder jogar joguinho sem pagar taxa de 20 centavos pra empresa, não é muito bom. E alimentar as pessoas também. E dar casa pra todo mundo. E pra nossa saúde mental. Mas enfim, pessoal, gostaram? Eu disse que isso ia acontecer. O amigo liberal, se quiser continuar aqui, ele vai ter saúde física também. Ele vai ter que aguentar isso. Ele vai ter que aguentar isso. Mas eu disse que isso ia acontecer. Vamos ler o chat. Um salve pro Beholder do Tibia que teve que mudar o nome por causa da Wizards. É por isso que eu pensei no Beholder. Quantos Beholder já cacei no Tibia? Tá, então a Unity só vai taxar os jogos que ganharam muita grana. Mas então, o grande problema disso é que as pessoas têm medo que essas regras possam mudar. Porque, tipo, quando eles cruzarem a linha pra inventar uma taxa nova, as pessoas têm medo que essa regra possa mudar. E as pessoas têm muito medo que tipo, 200 mil instalações e 200 mil em grana seja... É pouco pra um estúdio. Vocês podem até achar assim, nossa, mas se eu sou um desenvolvedor indie, eu vou ganhar 200 mil com o meu jogo. Mas é que daí você tem que imaginar assim, tipo... Tu tá trabalhando quantos anos no teu jogo? Pagando salário pra ti, ou não, né? Se sustentando. E pra uma pessoa a mais, se tu tem um jogo indie só com 2 pessoas, e daí tu tem que pagar a distribuição, tu tem que dar um X pra plataforma, tu tem que vender o teu jogo a um preço competitivo. Se tu tirar... Se eles começarem a te morder por mês, né? Porque eles vão te... Pra sempre, pro teu jogo só existir, isso pode quebrar vários estúdios. Então, assim, claro, quem tem muita grana... É que eu acho que a Unity, pra dar o benefício da dúvida pra eles aí, é a mesma coisa da Wizard. É tipo, cara, é impossível que, sei lá, Genshin Impact esteja lucrando 1 bilhão por mês, que sei lá quanto eles lucram, mas esteja lucrando milhões por mês, e a gente não veja nada disso, cara, é impossível. E daí eles criaram essa regra pra tentar morder o Genshin Impact. Mas, obviamente, não pensaram, que nem a Wizards. Mesma coisa. Meu Deus. Eu vou dar timeout no menino. Eu vou dar timeout no menino por mais o quê? Um pouquinho mais. Alguém aqui é filiado ao PT. Ai. Faz o L. Qual a relação da Wizards? Então, eu tava falando antes. A Wizards, há uns meses atrás, acho que foi ano passado ainda, eles criaram uma licença nova pro material de D&D deles, que tentava fazer com que eles pudessem cobrar um X de todo o lucro que as pessoas que fizerem material derivado de D&D ganhassem. Eles queriam ganhar um X disso. E também era muito parecido, era acima de um X, quando tu ganha mais que tantos mil, a gente vai te cobrar. Quando tu tem... Tinha umas coisas lá. E eles basicamente fizeram isso porque alguns projetos, por exemplo, campanhas de D&D, que o pessoal gravava a campanha com as fantasias lá, os youtubers faziam isso, alguns livros, algumas artes, algumas coisas, jogos baseados em D&D, por exemplo, porque D&D, na realidade, eles criaram, eu dei o exemplo do Beholder, um bicho do D&D, assim, só que é um bicho que tem em RPGs no geral.
Então eles queriam dar uma mordida nisso, mas eles estavam pensando, eu tô sendo super justo com a empresa, eles estavam pensando em morder quem ganha muita grana. Tipo, eu vou criar uma campanha que vai ter um livro e vai ser baseado em D&D e eu vou ganhar 500 mil reais aqui no Brasil. Eu acho que isso não ia ser taxado. Mas, obviamente, eles fizeram umas regras muito zoadas, assim. Que eles iam ser dono das coisas, tudo. E, obviamente, eles não pensaram. E o backlash foi absurdo. Mas, enfim, alguém aqui é afiliado no PT? Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia é velozes e perigosos. Smart carros que podem te matar. Posso fazer uma recomendação de vídeo que fala bastante sobre o caso de D&D? Pode. Provavelmente é o... Eu sei vários muito bons, mas pode falar aqui. Não, pode recomendar qualquer vídeo, não tem problema. Mas eu vou te tirar do corte, porque eu já fechei o corte da Unity. Menos não pode ser do canal do PT. Só. Fazendo Nerdice. Eu não conheço esse canal, mas eu vou guardar aqui do lado. Depois vou dar uma olhada. Eu já ouvi falar desse canal. Mas então, olha só. Contexto disso aqui, tá? Tem um blog da Mozilla que o nome é Privacy Not Included. Enfim, é privacidade não inclusa. Que eles... aqui, ó. Privacidade não incluída. Que fazem review sobre questão de privacidade de vários tipos de produtos. E daí isso aqui foi um colega meu colega meu de trabalho que me mandou. Você sabe quem é você, não vou te dar docs na internet. Mas ele me mandou e mandou pra todo mundo do trabalho, na realidade. E é bem engraçado. Que é o título. É oficial. Carros são a pior categoria de produto que já analisamos em termos de privacidade. E daí eu vou só ler o texto, porque tá bem explicadinho aqui. E vocês vão entender por que eu botei a figura lá. Essa figura aqui. Depois dessa aqui. Então, o vento em seus cabelos, a estrada aberta à frente e nenhuma preocupação no mundo, exceto todos os rastreadores, câmeras, microfones e sensores que capturam cada movimento seu. Eca! Os carros modernos são um pesadelo de privacidade. Há anos, os fabricantes de automóveis se gabam de que seus carros são computadores sobre rodas para promover as suas características avançadas. No entanto, a conversa sobre o que conduzir, dirigir um computador significa para a privacidade dos seus ocupantes ainda não chegou. E os relógios que se conectam à internet podem estar nos espionando. As marcas de automóveis entraram silenciosamente no negócio de dados, transformando seus veículos em poderosas máquinas devoradoras de dados. Eu não entendi o negócio dos relógios, mas em inglês devia fazer sentido. Máquinas que, por causa de todos aqueles sinos e assobios, ele tá falando bells and whistles, bagulhinhos, bagulhetes, dignos de se gabar, têm um poder incomparável de observar, ouvir e coletar informações sobre o que você faz e onde vai em seu carro. Aí disseram, todas as 25 marcas de automóveis que pesquisamos ganharam o nosso rótulo de aviso, privacidade não incluída, tornando os carros a pior categoria oficial de produtos para privacidade que já analisamos. Badalukes, muito boa a tradução. As marcas de automóveis que pesquisamos são péssimas em termos de privacidade e segurança. Por que os carros que pesquisamos são tão ruins em termos de privacidade? E como eles ficaram tão abaixo de nossos padrões? Vamos contar os caminhos. Eu acho que eles... Count the ways, é isso? A tradução tá meio... entenderam? Ela tá tipo... Eles coletam muitos dados pessoais. Todos eles. Quantos dados o seu carro coleta? Sim. Analisamos 25 marcas de automóveis em nossa pesquisa e distribuímos 25 dicas sobre como empresas coletam e usam dados e informações pessoais. Dicas? O que eles querem dizer aqui? Esse dings. Eles basicamente, assim, toda vez que tiver um treco errado, ele recebe um ding, sabe? Ele sabe o Cinema Sins é um sin, é um pecado aí que o teu carro comete, porque ele é um carro religioso do Elon Musk, né? Carro católico. É isso mesmo, todas as marcas de automóveis que analisamos coletam mais dados pessoais do que o necessário e usam essas informações por um motivo diferente de operar seu veículo e gerenciar o relacionamento com você.
É tipo, não, o carro totalmente precisa saber qual é a tua orientação sexual. Porque se ele não souber que tu é um gay comunista radical, ele não pode te levar para o lugar que tu precisa. Para contextualizar, 63% dos aplicativos de saúde mental, outra categoria de produtos que tem uma privacidade péssima, que analisamos este ano, receberam um erro. Eu vou botar um X. E as empresas automobilísticas têm muito mais oportunidades de recolher dados do que outras aplicações que utilizamos, mais até do que os dispositivos inteligentes das nossas casas ou os celulares que levamos para onde quer que vamos. Elas podem coletar informações pessoais sobre como você interage com o seu carro, os serviços conectados que você usa em seu carro, o aplicativo do carro, que fornece um portal para informações em seu telefone, e podem coletar ainda mais informações sobre você de fontes de terceiros, como a SiriusXM, que eu acho que é uma rádio, ou Google Maps. É uma bagunça. As formas como as montadoras coletam e compartilham seus dados são tão vastas e complicadas que escrevemos um artigo inteiro sobre como isso funciona. Aí vocês podem ir pro artigo. Eu vou colar aqui o link para vocês. Pode ser, Igor, que ele estivesse falando do... Eu achei só que gramaticalmente não conectou, mas a tradução deve ter dado uma esculhambada ali. A coleta de dados do IBGE vai ser feita a partir dos carros conectados. Fácil, tu não tem noção de quantos dados o Ninho com a escada em cima coleta. Ele é o que mais coleta dados no Brasil. Bah, esse artigo aqui, cara, que tristeza. Eu devia ter pensado. Eu devia ter trazido carro de review para ler esse artigo aqui junto comigo. Se vocês não conhecem. É um canal que me faz gostar de carros. Um dos melhores canais do YouTube e do Instagram. Mas então, colei o link aqui pra vocês e daí eles têm vários artigos que eles linkam aqui, que eles explicam mais. Eles fizeram outros reviews de carros e outros artigos, então se vocês se interessarem mesmo por esse assunto, recomendo dar uma lida. Eu sou tipo o ChatGPT de se os carros te dão privacidade. Se vocês perguntarem, o meu carro faz isso? Eu vou dizer sim. Sabe? É tipo, ChatGPT, você escreveu isso? Sim, fui eu que escrevi. Zavak, o meu carro me espiona? Sim, o teu carro te espiona. Ah, mas o meu carro é um Fusca do ano de 1950? Sim, ele te espiona. A essência é, eles podem... e se alguém pegar esse corte fora de contexto, obviamente os carros antigos não te espionam, apenas os smart carros, tá, pessoal? Por favor, tô falando sério. Não estou falando... Volta. A essência é, eles podem coletar informações super íntimas sobre você. Desde suas informações médicas, suas informações genéticas, até sua vida sexual. Sério. Até quão rápido você dirige, onde você dirige, quais músicas você toca em seu carro. Carro em grande quantidade. O que é isso? Em grandes quantidades. Eles só botaram o carro 2 vezes. Eles, então, usam isso para inventar mais dados sobre você por meio de inferência sobre como sua inteligência, habilidades e interesses. Isso aqui é muito interessante também. Eu sempre cito isso. Deixa eu achar aqui, ó. Os dados que viraram o mundo de cabeça para baixo. Acho que é esse o nome do artigo. Leiam esse artigo depois. Vai ficar aqui no código. Eu citei ele no vídeo que vai sair amanhã sobre colonialismo digital. Os dados que viraram o mundo de cabeça para baixo. Ele explica como que a Cambridge Analytica, a partir de uns 10 likes que tu tinha no Facebook, conseguia montar um perfil bem acurado de várias coisas, várias preferências tuas. Então a ideia seria que, se essa pessoa curtiu tal banda, curtiu tal restaurante, curtiu tal página de memes, com 10 coisas desse estilo, ele poderia dizer, ele vota em tal candidato, ele mora em tal lugar, ele tem tantos anos, os pais dele são divorciados, ele gosta de tal tipo de comida, ele tem tal opinião sobre isso. Eles conseguiam com bastante acurácia prever isso. Ai, meu Deus, chat, vocês são... Zavak, manda o link do artigo inteiro mencionado, mandou 2 vezes só esse aí que você tá lendo, por favor. Então vou mandar esse artigo aqui mencionado. Se isso acontece no capitalismo, imagina só o lados da União Soviética. Não, o comunismo ia espionar tudo que tu faz na tua vida. A gente não tem a liberdade que a gente tem aqui no capitalismo de ser espionado no comunismo. A maioria, vamos voltar aqui.
sobre os interesses. Eu falei sobre o artigo da Cambridge Analytica exatamente por essa questão de, tipo assim, pelo que tu faz no teu carro, provavelmente eles iam conseguir inferir várias coisas pra ti. Então, vou só dar um exemplo de que eles poderiam fazer com isso. Dependendo, tu tá no Google Maps e o teu carro vai dizer: ô meu, passa nessa loja aqui e compra um produto. Aí eu tipo, cara, como assim? Por que o meu carro quer que eu compre vinho nessa loja? Porque ele viu que tu deu like em umas coisas e ele viu que tu gosta de vinho, tá ligado? Aí, sei lá, vai que eu sou alcoólatra e o meu carro tá dizendo: ô meu, vai beber. Engraçado que o teu carro também te mande beber. Nessa situação hipotética, o meu carro está sendo bem nefasto, né? Mas eu vou ser bondoso e vou deixar o artigo falar sobre os problemas. Assiste One Piece, escuta Jovem Pan e vai na igreja, vota no Daciolo. Exatamente, como é que tu fez o meu perfil aí? A maioria dos carros, né? 84% compartilha ou vende seus dados. Aí, agora é engraçado, ele falou o que eles coletam e o que eles podem ter com essas coletas. Aí agora, o que eles fazem? 84% das empresas vendem os teus dados. Já é suficientemente ruim para as gigantescas corporações proprietárias das marcas de automóveis terem todas essas informações pessoais em sua posse, para as utilizarem para seu próprio uso, marketing ou para ultravagos fins comerciais, que é o que geralmente eles botam escrito lá. Mas a maioria, 84% das marcas de automóveis que pesquisamos, afirmam que podem partilhar os seus dados pessoais com prestadores de serviços, corretoras de dados e outras empresas sobre as quais sabemos pouco ou nada. Pior ainda, 76% afirmam que podem vender seus dados pessoais. Um número surpreendente, 56% também afirma que pode compartilhar suas informações com o governo ou com autoridades policiais. Ah, olha aí o governo comunista sabendo tudo sobre ti. Em resposta a uma solicitação. Não é uma ordem judicial de alta ordem, mas algo tão fácil quanto o pedido informal. Tipo assim, dá umas coisas aí pra mim, por favor. Isso é muito pouco, eles estão dizendo. É muito fácil pedir, eles estão dizendo. É isso. Uma reescrita de Thelma e Louise em 2023 deixaria as mulheres sob custódia antes mesmo que você tivesse a chance de fazer um estrago na sua pipoca. Gostei, foram engraçadinhos aqui. Mas falando sério, a disposição das montadoras de compartilhar seus dados é além de assustadora. Tem o potencial de causar danos reais e inspirou os nossos piores pesadelos sobre carros de privacidade. Outro artigo aqui que eles comentam mais. Mas o pior de tudo, o teu carro pode saber se tu é filiado no PT. Imagina se o carro passar por uma loja que é anunciante, o carro toca uma propaganda anunciante. Eu acho que isso aí, se não acontece hoje, daqui a 2 dias vai estar acontecendo, Matheus. Tô pensando agora, eu dirigindo tranquilo, o GPS sussurra no meu ouvidinho: sabia que tem uma pizzaria ali na esquina? Vamos lá, ninguém vai saber. Exatamente. Eu sou um viciado em pizza em recuperação. Vamos ver. E tenha em mente que só sabemos o que as empresas fazem com os dados pessoais por causa de leis de privacidade que tornaram ilegal não divulgar essas informações. Veja a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia. Nos Estados Unidos essas coisas são por estado, né? Então daí as empresas vão lá para Minas Gerais, roubam os dados de todo mundo não vão para Minas Gerais, porque lá não se cria esse tipo de coisa, roubam os teus dados no outro estado, né? A Minas Gerais Califórnia é a Minas Gerais dos Estados Unidos, né? Só para vocês saberem. A biqueira é na próxima 10 metros. Os chamados dados anônimos e agregados também podem e provavelmente são partilhados com centros de dados de veículos, os corretores de dados da indústria de automóvel e outros. Portanto, enquanto você vai de A a B, você também financia o próspero movimento lateral do seu carro no negócio de dados de várias maneiras. A maioria, 92%, dá aos motoristas pouco ou nenhum controle sobre seus dados pessoais. Todas as 25 marcas de automóveis que analisamos, exceto 2, ganharam nosso X, né, nosso reprovado, para controle de dados. O que significa que apenas 2 marcas de automóveis, Renault e Dacia, que é a marca do Daciolo, né, que são propriedades da mesma empresa-mãe, dizem que todos os motoristas têm o direito de ter seus dados pessoais excluídos. Gostaríamos de pensar que esse desvio é uma empresa automobilística que defende a privacidade dos motoristas. Provavelmente não é coincidência que esses carros estejam disponíveis apenas na Europa, que é protegida pela robusta lei de privacidade da GDPR. Em outras palavras, as marcas de automóveis geralmente fazem tudo o que podem legalmente com seus dados pessoais. Então, assim, vocês estão começando a entender por que eu botei essa aqui. Senhor, por favor, você poderia não roubar nossos dados? Porque, por mais legal que seja esse artigo, e eu sou muito fã das pessoas que escreveram, dos pesquisadores, o trabalho de vocês é foda, eles estão tipo, vocês já perceberam que se as marcas não precisarem defender o consumidor para ganhar dinheiro, elas não vão defender o consumidor?
Só as marcas que são obrigadas por lei a defender o consumidor defendem. Estranho. Mas então, foi mal, pessoal. Foi mal. Vocês são legais. É que o meu papel é ser o cara chato aqui, tá? Não foi possível confirmar se alguns deles atendem aos nossos padrões mínimos de segurança. Que é um negócio da Mozilla aqui. É tão estranho para nós que aplicativos de namoro e brinquedos sexuais publiquem informações de segurança mais detalhadas do que carros. Embora as marcas... Tu namoraria com o teu carro? Tu dirigiria o teu sex toy? Então não é estranho, né? Tô brincando. Embora as marcas de automóveis que pesquisamos tivessem várias políticas de privacidade prolixas, a Toyota vence com 12, não conseguimos encontrar confirmações de que algumas marcas atendessem aos nossos padrões mínimos de segurança. Nossa principal preocupação é que não podemos dizer se alguns dos carros criptografam todas as informações pessoais que estão neles, e isso é o mínimo. Afinal, não os chamamos de nossos padrões de segurança de última geração. Eu tô tentando entender o que é essa frase, pera. Não entendi o que ele quis dizer, mas eu acho que eles disseram que eles não fazem nenhum mínimo. Entramos em contato, como sempre fazemos, por e-mail para pedir esclarecimentos, mas a maioria das montadoras nos ignorou completamente. Aquelas que pelo menos responderam, Mercedes-Benz, Honda e tecnicamente Ford, ainda não responderam completamente às nossas perguntas básicas de segurança. A falha em abordar adequadamente a segurança cibernética pode explicar o seu histórico francamente embaraçoso de segurança e privacidade. Analisamos apenas os últimos 3 anos, mas ainda encontramos muito o que fazer. Com 17, 68% das marcas de automóveis ganhando histórico ruim por vazamentos, hacks e violações que ameaçavam a privacidade de seus motoristas. Isso é uma coisa que a gente sempre fala também sobre... Quando a gente está falando das outras notícias. Sobre segurança da informação. Existe uma discussão sobre segurança de informação que, sinceramente, eu sei que deve ter pessoas que estão fazendo essa discussão, mas geralmente eu não ouço essa discussão por aí, que é assim, a segurança da informação não é uma coisa só do indivíduo, se deixar seguro, eles vão falar isso aqui, inclusive, e também não é só uma questão das empresas, cada empresa fazer seu produto ficar seguro. Por que eu digo isso? Porque se as empresas não são obrigadas por lei a ter um certo nível de segurança ou não são punidas pesadamente quando acontece esse tipo de vazamento, esse tipo de situação, elas não vão investir em segurança. Eu sou desenvolvedor, eu trabalho com isso, já trabalhei em algumas empresas e a questão... Conheço pessoas que trabalham em outras empresas também. A questão da segurança, ela fica em último plano não porque o desenvolvedor é burro e não entende que a segurança é importante. Não porque o desenvolvedor é tipo... Foda-se, eu sei que vai dar merda, não quero. Porque a gente não tem tempo pra fazer isso, tá ligado? Tá sempre pedindo coisa nova, tem sempre coisa nova pra entregar, sempre competindo pra entregar o produto antes que os outros. A segurança fica em segundo plano. E se a lei a gente não tiver um esforço, sabe, social, de tipo legislar isso, regulamentar, ter essa preocupação, e, né, de novo, vocês estão vendo a live do comunista. No capitalismo, vejo com muita dificuldade que a gente consiga isso. Porque se a segurança desse lucro, as coisas iam ser seguras. Mas o que dá lucro não é a segurança, não é investir nisso. Enfim, em resumo, como as marcas de automóveis se comparam? Aí eles têm uma tabelinha bonita. No final são apenas números. Então, é o que o pessoal do sindicato de Minas de São Paulo diz que não quer ser só número. Mas infelizmente a gente é número. Eu tô cansado, esse pique de entrega tá acelerando no trabalho e o pai não está tancando como diriam os jovens. Pô, espero que o teu pai fique melhor aí. Pode explicar a minha logo? Essa logo aqui, que tá do lado de Notícias e Tecnologia, é o logo da Soberana. E daí se tu quiser saber o que é a Soberana, você pode vir aqui, ó, Soberana. Olhar nosso site e tal, olhar o manifesto. Putz, roubei os dados do usuário e vendi sem querer. Eu acho que eu vi uma paródia de Transformers sobre isso. Ah, tá. Pessoal, isso aqui é um ambiente de família. Escuta aqui. Isso aqui é um ambiente de família, pessoal. Vamos voltar pros trilhos. Saca aqui a tabelinha. Aí é basicamente aqui, toda vez que tem um X é ruim. É isso? É, toda vez que tem um X é ruim, eu acho. Aí uso dos dados, controle dos dados, track record, eu não sei o que seria, segurança, inteligência artificial. E a inteligência artificial aqui, essa inteligência artificial tem problemas de segurança, eu acho, se não me engano. Porque os carros têm assistentes agora.
É um stream do lar, exato. Então, saca só, isso aqui é Renault, né? Dacia. Aí eles têm só uso de dados e segurança. Aí BMW tem também esse controle dos dados. Aí, ó. Aí, tipo, a partir da Volkswagen aqui, eu não sei nome de carro. Só quando tá escrito ó, Lexus. Ah, essa aqui é a Lexus. Essa aqui é a Ford. Lincoln, obviamente. Essa aqui é Olimpíadas, Mercedes-Benz, Honda, Acura, KN, obviamente, Chevrolet, Buick. Você tá vendo? Todas elas são ruins nos 4, mas elas não são ruins em IA. E daí a Tesla é ruim na IA. E a gente vai continuar... A gente vai ler o resto aqui, vocês vão entender por quê, tá? Alguns fatos não tão divertidos sobre essas classificações. Tesla é apenas o segundo produto que analisamos a receber todos os nossos dings, né? Todos os nossos erros de privacidade. O primeiro foi um chatbot de IA que analisamos no início deste ano. O que os diferenciou foi ganhar o título de IA não confiável. O piloto automático alimentado por IA da marca esteve... Saca só. O piloto automático alimentado por IA da marca esteve supostamente, e supostamente é a palavra que o Elon Musk quer que a gente foque, envolvido em 17 mortes e 736 acidentes e atualmente é objeto de várias investigações governamentais. Faz o L. Caralho. A Nissan conquistou seu penúltimo lugar por coletar algumas das categorias de dados mais assustadoras que já vimos. Vale a pena ler a crítica na íntegra para você saber o que ela inclui. Ó, mas você deve saber que ela inclui sua atividade sexual. Queria ler esse artigo depois para entender como. Será que o carro... Será que se tu vai dentro do carro, ele detecta sexo? Será que é isso? Ou ele vê assim, ah, você foi na casa da mocinha, aí depois vocês foram no restaurante, aí depois vocês voltaram pra tua casa, aí depois de manhã você foi na casa da mocinha, vocês foram pro motel. Pode ser isso. Para não ficar de fora, a Kia também menciona que pode coletar informações sobre sua vida sexual. Eles mencionam, tá ligado? Em sua política de privacidade. Ah, e 6 montadoras dizem que podem coletar suas informações genéticas ou características genéticas. Sim. Ler as políticas de privacidade dos automóveis é uma tarefa assustadora. Como, velho? A direção tem um treco que coleta tuas células, tá ligado? Ele vê o que tem dentro do teu porta-luvas. É, tipo, não tem o problema que o meu carro saiba sobre a minha... Não, mas então, Guts, o teu carro vai te botar na categoria virgão, tá ligado? E daí ninguém quer estar nessa categoria também. Nenhuma das marcas de automóveis usa uma linguagem que atenda aos padrões de privacidade da Mozilla sobre o compartilhamento de informação com o governo ou as autoridades. Mas a Hyundai vai além. Em sua política de privacidade, afirma que atenderão solicitações legais, sejam formais ou informais. Muito bom que eles falam assim. Ah, não. Se o governo disser, e aí, Hyundai? O que o Lucas tava fazendo ontem? Ah, o cara, tu nem acredita. O cara tá transando. Isso é uma séria bandeira vermelha. Todas as marcas de automóveis nessa lista, exceto Tesla, Renault e Dacia, assinaram uma lista de princípios de proteção ao consumidor do grupo da indústria automotiva dos Estados Unidos, USA Alliance for Automotive Innovation. E era um nome de um documento aqui, eu só vou pular porque a tradução esculhambou um pouco. Mas quantas marcas de automóveis seguem esses princípios? 0. É interessante apenas porque significa que as montadoras sabem claramente o que deverão fazer para respeitar sua privacidade, mesmo que absolutamente não o façam. O que pode se fazer sobre isso? Bem, aí aqui ó, como eu sou comunista chato, esse artigo tava me ganhando. Geralmente é aqui que recomendamos que você leia nossas análises e escolha os produtos em que você pode confiar quando puder. Mas os carros não são assim, daí eu tipo, tá começando a notar. Claro, existem algumas etapas que você pode seguir para proteger mais sua privacidade, listamos todas elas em cada uma das nossas análises e dicas para se proteger. Definitivamente vale a pena fazer. Você também pode evitar usar o aplicativo do seu carro ou limitar as permissões no telefone. Como muitos aplicativos compartilham uma política de privacidade com o veículo, nem sempre podemos dizer quais dados são retirados do seu telefone. Então, provavelmente é melhor agir com cautela ao não usá-lo. Mas comparando a todos os dados
coletados que você não pode controlar, essas etapas parecem pequenas gotas em um balde enorme. Tá anotando. Além disso, você merece se beneficiar de todos os recursos pelos quais paga, sem ter que abrir mão da sua privacidade. Tá chegando. A falta de escolha tem sido realmente uma das maiores problemas na leitura sobre carros e privacidade. Só sobre carros. As escolhas dos consumidores são limitadas de muitas maneiras no caso dos carros. Por quê? Eles são todos ruins. Porque no comunismo só tem 2 marcas de carros. E se você não gostar, o governo vai te prender. As pessoas não comparam carros com base na privacidade. E não se deveria esperar que isso acontecesse. Isso porque existem muitos outros fatores limitantes para compradores de automóveis. Tá anotando. Como custo, eficiência de combustível, disponibilidade, confiabilidade dos recursos de que você precisa. Mesmo se você tivesse o dinheiro e os recursos para comparar o carro com base na privacidade, não encontraria muita diferença, porque de acordo com a nossa pesquisa, eles são todos ruins. Além de tudo isso, pesquisar carros e privacidade foi uma das tarefas mais difíceis que nós, como pesquisadores de privacidade, já tivemos. Classificar o grande e confuso ecossistema de políticas de privacidade para carros, aplicativos para carros, serviços conectados a carros e muito mais, não é algo que a maioria das pessoas tem o tempo ou experiência para fazer. Nossa, que interessante! Quer dizer que no livre mercado e com a livre competição, todas as empresas lançam um produto ruim que o indivíduo sozinho não consegue analisar que é ruim. E daí ele não tem escolha e nem entende por que ele não tem escolha e por que todos os produtos são ruins. Interessante. Mas pelo menos tem 25 marcas fazendo carro. Como mencionamos, todos os carros que precisamos ganharam nossa etiqueta de aviso privacidade não incluída. Todas as marcas de automóveis que pesquisamos receberam nossos avisos de uso de dados e segurança e a maioria recebeu críticas por controle de dados deficiente e histórico ruim também. Esse histórico ruim deve ser eles terem sido hackeados e tal, que era o track record. Não podemos enfatizar o suficiente o quão ruim é. Não é normal isso, é um guia de produto inteiro ganhar rótulos de advertência. É tão confuso. O artigo tá ficando consciente. Passamos mais de 600 horas pesquisando as práticas de privacidade das marcas de automóveis. Isso é 3 vezes mais tempo por produto do que normalmente gastamos. Mesmo assim, ficamos com muitas perguntas. Nenhuma das políticas de privacidade promete uma visão completa com seus dados são usados e compartilhados. Se 3 pesquisadores de privacidade mal conseguem descobrir o que está acontecendo com os carros, como é que uma pessoa comum pressionada pelo tempo tem alguma chance? Mas espere, tem mais! Consentimento é uma ilusão. Estamos entrando a níveis extremamente filosóficos, pessoal. Muitas pessoas têm estilo de vida que exigem dirigir. Portanto, ao contrário de uma torneira inteligente ou de um assistente de voz, você não tem a mesma liberdade de cancelar tudo e não dirigir. Já falamos antes sobre as maneiras obscuras pelas quais as empresas podem manipular seu consentimento. E as montadoras não são exceção. Muitas vezes eles ignoram o seu consentimento. Às vezes eles assumem. As montadoras fazem isso presumindo que você leu ou concordou com as políticas antes de entrar em seus carros. A política de privacidade da Subaru diz que mesmo os passageiros de um carro que utiliza serviços conectados consentiram em permitir-lhes usar e talvez até vender as suas informações pessoais apenas por estarem lá dentro. Então é muito bom. É tipo assim, se tu entrou no carro, quer dizer que tu aceita tudo que a gente vai fazer contigo no carro. Beleza. Inclusive tem aquelas coisas assim, tem uma IA que dirige o teu carro. Se ele fosse atropelar uma pessoa ou te salvar, tu deu o consentimento pra ele talvez deixar tu se sacrificar pra não atropelar a pessoa. Se for o Elon Musk, com certeza ele vai te sacrificar. Tu deu o teu consentimento, tu entrou no carro. E daí o que eles dizem é tipo assim, não, se tu pegar carona no carro, tu deu o teu consentimento. Então se você só, eu não tenho carro, Lucas, eu só pego o Uber, eu só pego o ônibus. Quando tiver o ônibus esperto, vocês fiquem espertos. Portanto, quando as montadoras dizem que têm o seu consentimento ou que não farão algo sem o seu consentimento, muitas vezes isso não significa o que deveria. Como quando Tesla diz, com certeza, você pode cancelar você pode cancelar a coleta de dados, você pode desativar a coleta de dados, mas isso pode quebrar seu carro. Isso aqui dos termos da Tesla, tá? No entanto, se você não deseja mais que coletemos dados do seu veículo ou qualquer outro dado do seu veículo, entre em contato conosco para desativar a conectividade. E eu gosto que é tipo assim, não tem um botão desativar. É tipo assim, manda um e-mail pro Elon Musk, manda um tweet pro Elon Musk. Ei, Elon, por favor, faz o seu carro parar de denunciar minha vida sexual aí pra Tesla.
Observe que certos recursos avançados, como atualizações over-the-air, serviços remotos e interatividade com aplicativos móveis e recursos do carro, como pesquisa de localização, rádio na internet, comandos de voz e funcionalidade de navegador da web, dependem dessa conectividade. Se você optar por não participar da coleta de dados do veículo, com exceção das preferências de compartilhamento de dados no carro, não poderemos saber ou notificá-lo sobre problemas aplicáveis ao seu veículo em tempo real. Isso pode fazer com que seu veículo sofra de funcionalidade reduzida, danos graves ou inoperabilidade. Inoperabilidade é foda. Inoperabilidade é foda. É tipo assim, eu preciso ir pro hospital rápido. Foi mal. Tu desabilitou a coleta de dados. Algumas das montadoras que pesquisamos levam a manipulação do seu consentimento um passo adiante. Essa é muito boa, é a minha parte favorita do artigo. Tornando você cúmplice na obtenção do consentimento de outras pessoas. Dizendo que cabe a você informá-lo sobre políticas de privacidade do seu carro. Como quando a Nissan faz você prometer educar e informar todos os usuários e ocupantes do seu veículo sobre serviços e recursos e limitações do sistema. Os termos do contrato, incluindo termos relativos à coleta de uso de dados e privacidade e política de privacidade da Nissan. Ok, Nissan, adoraríamos conhecer a pessoa borboleta social, a pessoa perfeitamente bem ajustada que escreveu essa política. Não se preocupe, é algo que você pode fazer. Essa parte que eles me perderam. Eu tava adorando o artigo, eu adorei como eles descenderam a loucura e tal. Aí eu me perdi um pouco aqui, ó. Não se preocupe, é algo que você pode fazer. Daí eu fiquei, eita, o que eles vão sugerir? Ei, uau, não pendure suas luvas de dirigir ainda. Não estamos dizendo que a situação é desesperadora. Não é desesperadora. O que estamos a dizer é que não é justo que recaia sobre os consumidores o fardo de fazerem melhores escolhas. Tô gostando. Que neste caso não existem. E não queremos seguir uma página dos livros das montadoras pedindo para que você faça coisas que nenhuma pessoa razoável jamais faria, como recitar uma política de privacidade de 9.400 palavras para todos que abrirem as portas do seu carro. Você já está nos ajudando a divulgar apenas lendo nossa pesquisa. A nossa esperança é que o aumento da conscientização encoraje outros a responsabilizar também as empresas automóveis pelas suas terríveis práticas de privacidade. Mas isso não é tudo, não. Em nome da comunidade Mozilla, pedimos às montadoras que parem com seus enormes programas de coleta de dados que só as beneficiam. Montadoras, vocês poderiam parar de coletar nossos dados para ganhar dinheiro? Vocês poderiam, por favor, parar de coletar os nossos dados? Eu não acredito que esse artigo aqui tava tão bom e eles meteram essa no final. Adicione seu nome para pedir às montadoras que respeitem a privacidade dos motoristas e parem de coletar, compartilhar e vender nossas informações muito pessoais. Essa aqui é aquela... Nós não estamos mais pedindo montadoras. Essa aqui é assim, nós hackeamos todos os carros e daí eles cercaram o Elon Musk e eles estão tipo, entregue os meios de produção. E ele, nunca! Jesus vai me salvar! Jesus não está aqui, kid. Mas enfim, ó pessoal. Infelizmente, eu não consegui falar de mais uma notícia. Mas eu vou deixar essa pra semana passada porque é bem maneira. Pra semana passada. Eu vou voltar no tempo e semana passada nós vamos falar sobre essa notícia. Essa aqui vai ficar pra semana que vem, tá? Que é sobre o Google sendo acusado de práticas monopolistas. O que é muito estranho, né? Porque se tu não quiser usar o Google, só faz busca em outro lugar, não é mesmo? Se tu não quiser usar os produtos da Google, é só não usar. Se as pessoas gostam dos produtos da Google, é porque eles são os melhores no mercado. Isso totalmente nunca aconteceu antes na história do mundo. Monopólio? O que é isso? É só as empresas oferecendo o melhor serviço. Mas enfim, eu preciso ir, pessoal. Hoje foi bem divertida a live.